E aí, galera, como é que tá? Voltamos aí para mais uma aulinha de LaTeX. Acredito que eu já falei muita coisa para vocês. E o que eu vou estar falando nessa parte? Acho que a gente está encaminhando para os finalmente. A maioria das coisas que eu queria falar eu já falei. Mas o que eu vou falar? Eu vou falar, vou ministrar para vocês, né, como é que construiu, né, essas três capas aqui, né, as primeiras capas de dissertações, né, de TCCs, de trabalhos, né, que exigem essas capas, essas contracapas, essas capas de assinatura, né, da banca e tudo. Explicar como que a gente escreve, né, os textos dessa maneira aqui. Então vamos começar. Primeira coisa, a capa lá eu fiz um PDF, tá, gente? Então literalmente tem um PDF em branco que eu fiz em formato A4, tudo bonitinho, do fundo da capa que eu gostaria, tá? E ela está dentro de figuras. Fechou? E aí, Baking Document, né? Todo o nosso documento está aqui para baixo. Eu utilizei esse comando aqui, ó, include PDF, tá? Include PDF. Eu vou lá e estabeleço alguns parâmetros, né, entre os colchetes, que lembre-se é onde eu coloco as minhas configurações, né? Onde eu consigo inserir algumas configurações. O que eu estou dizendo para ele, ó? Inclua só uma página, coloque em escala 1 para 1, ou seja, a capa lá que eu estou incluindo seja o mesmo tamanho aqui, tá? De 1 para 1, nem aumenta nem diminui. Frame false, offset false, né, 0. E page command, eu vou colocar outros parâmetros, tá? Esse page command é como se fosse um parâmetro que eu abro ele e escrevo dentro desse page command tudo isso aqui, ó. Né, tudo que eu estou escrevendo aqui dentro, tá? Então, o que você fez, Nas? Quando eu descobri isso aqui, eu simplesmente aprendi da primeira vez e depois copiei e colei em todos, tá, galera? Sou bem sincero nesse quesito. E esse chaves aqui é o nome do PDF, tá? Que está lá dentro da pastinha de figuras. E aí, quando eu abri esse page command, eu abri e fechei chaves, tá vendo? E eu vou escrever os comandos que eu quero para ficar aqui no miolo da página. Mas eu já disse para ele que eu quero sem offset, ou seja, sem margem, né? sem distância de lugar nenhum. Frame false, confesso para você que não sei exatamente o que é. Escala de 1 para 1, o mesmo tamanho que está lá, o mesmo tamanho que fica aqui. E eu quero que faça isso só em uma página, tá? Abri o page command e comecei a colocar os comandos. Primeiro, VSpace. O que é o VSpace? É espaço vertical. Ou seja, ele pegou daqui da margem e falei, ó, distancia daqui da margem 95 centímetros. Aí ele veio e parou aqui. E aí, o que eu coloquei? Olha, coloquei a tag begin center end center. O que é? Como se fosse um coringa que centraliza tudo que está dentro dessas tags. Fechou. E aí eu comecei a escrever scale box. Scale box. O que é scale box? Box, pelo próprio nome já diz, é uma caixa. Né? É como se fosse um retângulo. Né? Ele constrói vários retângulos aqui, só que você não está enxergando. E aí eu consigo controlar o tamanho desse retângulo. 1.1 é literalmente a escala do retângulo, tá? Então, ao invés de eu ficar mudando a fonte, eu mudo o tamanho do retângulo. É como se fosse um hack, entendeu? Para fazer as coisas de maneira mais rápida. Você percebe que aqui ó, eu não utilizei nenhuma tag para mudar o tamanho da fonte, mas você pode ver que o tamanho das fontes estão iguais. Mas o que está mudando de uma fonte, de uma caixinha para outra? Né? A escala da caixa. Por isso que fala scale box. Então aqui dentro eu literalmente coloco o tamanho da caixa que eu quero. E aqui dentro o conteúdo. Tá? E aí eu consigo dar barra barra, né? Eu dou barra barra, que é literalmente entre essas caixas. Dentro da primeira caixa eu apliquei a fonte SF Family. Aí a fonte ela ficou dessa forma aqui. Universidade de Brasília, UNB. Então foi essa primeira caixinha que eu escrevi. Simplesmente dei um barra barra. Escrevi a outra caixinha, Campus Darcy Ribeiro.
dei um barra barra e escrevi a outra, curso. E aqui você pode colocar, né? No meu caso é engenharia eletrônica, tá? Eletrônica. Ah, agora eu quero dar um enterzão, né? Eu quero dar 2 enter, 3 enter. Lembrando que não existe enter aqui no LaTeX, né? Você tem que dizer qual é o tamanho do espaço que ele tem que pular. E aí eu dei um barra barra, abri e fechei colchetes e falei, ó, 45 pt, né? Então ele deu esse espacinho aqui, ó. Depois eu escrevi outro scale box um pouco maior, ó, 1.2, com a mesma fonte, só que agora negrito, TextBF. Fui lá e pulei 5 pt, tá? Criei uma outra caixa vazia, pulando 35 pt. Então é tudo esse vazio aqui. Depois ó, scale box 0,80, aí coloquei meu nome, tá? Barra barra e só seguir, gente. Você tá vendo aí que uma vez que você entendeu a estrutura, não preciso nem mais explicar, tá bem fácil. Dei um clear page, tá? Dei um clear page para poder pular para uma outra página e fiz exatamente a mesma estrutura, tá, gente? Criei um Begin Center, fiz um Scale Box, né, e coloquei, né, os textos que eu quero. Ah, Nas, como é que você fez isso aqui? Aí eu utilizei do outro, da outra tag lá que eu acho que eu até citei já, que é a Flush Right. É como se fosse um coringa. Se eu quero alinhar qualquer coisa à direita, eu uso Flush Right, qualquer coisa à esquerda, Flush Left, qualquer coisa no centro, Begin Center. Fechou? Só coloco entre essas tags aqui e escrevo. Então, ó, bem tranquilo. VSpace, né? O VFio nem lembro para que serve. VFio, confesso que eu não lembro para que serve esse comando aqui. Deixa eu comentar para ver para que serve. Ah, ele dá como se fosse um espaçamento para esses caras aqui ficar no final do final. Nem lembrava. Para obrigar que esse cara fique bem no finalzinho, eu dou um VFio, né? Para ele completar, né, esse espaço aqui de maneira automática. Ele vê o que está faltando aqui, né? Fala assim, ó, completa até o final. Fechou? 15 milímetros, tá? Deixa eu ver mais aqui. Dedico a presente. Begin its shape. Também não lembro, mas eu completo da mesma, da mesma forma, tá? Eu dou um VFio, dou um clear page e escrevo, né? Da mesma maneira usando o Begin First Right. E esse its shape, eu acho que ele não tá pegando porque tá vermelhinho, mas não lembro exatamente para que serve. E a folha de assinaturas. Gente, como é que a gente faz uma folha de assinatura no Word? Né? Ninguém faz lá. Eu conheço pouquíssima gente que vai lá no Word, né? Vou até ver se eu acho ele aqui. Como é que a gente faz isso no Word? No Word tem o jeito chique, né? E o jeito gambiarra. Em suma, se você quiser o jeito chique, você tem que procurar por tabulação, né? Tem tanto tempo que eu não utilizo esse negócio direito. Mas você procura por tabulação. Parágrafo. Quebra de linha. Enfim, é onde tem tabulação. Aqui é a tabulação. E aí você fala, ó, tabula, né, sublinhado com determinado tamanho. Aí você vai lá e deixa sublinhado. Mas o que eu fazia? Também eu dava um monte de espaço, né, ia lá e sublinhava o espaço, né? Bem clássico isso aí. Né, vou lá e sublinho o espaço para poder fazer essas linhas aqui. Como que isso é feito no LaTeX? É de maneira similar a esse hack, tá? Lá do Word. Universidade de Brasília, ó, percebe que é o mesmo jeito. Eu utilizo o Scale Box ou o Scale Font. Ó, tá aí um outro comandinho aí para vocês utilizarem, tá? Tem o Scale Box e o Scale Font para você aplicar. Né? VSpace é o espaço vertical, né? Vou nem ficar repetindo que isso aqui está bem massivo. Tá bem copia e cola. Tem como você fazer o recuo negativo também, tá? Só para saber. Mas essa parte aqui que eu não expliquei ainda, olha só. No ident, o que significa isso? Ó, sem identar, ou seja, sem dar aquele primeiro
espacinho de um parágrafo, porque ele cria isso de maneira automática. Então, se eu não quiser indentar e ficar colado aqui na margem, eu dou um no ident, tá? E aí eu sublinho, né, com underline um espaço vazio. Fechou? Então aqui, ó, eu dou um VSpace, que é esse enter aqui. E aí eu dou um HSpace, que é o espaço horizontal. Então o que eu falei, ó, dê um espaço horizontal de 100 milímetros, que é esse espaço aqui, ó. Vai lá e sublinha ele para mim. Aí ele sublinhou esse espaço, tá? Aí eu dou um no ident, professor Beltrano de tal, orientador, e vou escrevendo. Show, galera? Bem tranquilo, né? Construir capa e contracapa, né? No LaTeX. Literalmente eu copio e colo para todas as minhas, né, dissertações. Isso aí, e é uma maneira fácil, né? Não é complicado, não. Uma vez que você pegou a manha disso aqui, não fica difícil. Beleza, galera? Valeu demais. Até a próxima aula.